nacional aqui do Band News TV já está aqui do meu lado para falar sobre os destaques das capas dos principais jornais do mundo hoje. Beatriz, bom dia para você. Agora às 7h03, estamos ao vivo simultaneamente nas telas da Band e do Band News TV, com a Beatriz passando as informações para vocês e começando justamente pelos jornais dos Estados Unidos, né, Bê? Bom dia, Paula. Pois é, eu trouxe aqui a capa do New York Times para a gente falar um pouco sobre justamente o que você estava mostrando agora, né? Esse plano de choque econômico que o presidente Donald Trump apresentou nos Estados Unidos para lidar com essa crise provocada pela pandemia do coronavírus. Então, os Estados Unidos apresentaram uma lei de $1 trilhão e dentro dessa verba está, portanto, a distribuição de 500 bilhões em cheques para contribuintes e pequenas e grandes empresas nos Estados Unidos, justamente para tentar conter essa crise econômica por lá, né, Paula? E aí eu também destaco outra notícia que está aqui na capa do The New York Times, que é relacionada a uma lei que foi invocada ontem pelos Estados Unidos. O presidente fez esse anúncio durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca, uma lei de guerra. E aí ele diz aí, né, que é contra o inimigo invisível. É uma lei que foi instituída, Paula, depois da Guerra da Coreia e ela costuma ser aplicada para equipamentos militares. Ela permite que o governo force a indústria a produzir suprimentos que garantam a segurança nacional. Então, no caso da guerra, ela foi usada para a produção de equipamentos militares, mas agora ela foi instituída aí para a produção de equipamentos de suprimentos médicos, né? Então, equipamentos médicos, máscaras, enfim, produtos que garantam a segurança e a saúde da população nos Estados Unidos. E é muito engraçado como eles estão se referindo realmente ao inimigo invisível, né? Que é coronavírus, né? Como guerra. Também foi dessa forma que, Andrei, a gente falando mais cedo aqui, lá da Itália, eles estão tratando. O clima é de guerra, só que dessa vez o inimigo é invisível. A gente não consegue enxergar e nem sabe como terminar com esse inimigo, né? The Daily Telegraph. Pois é, o britânico The Daily Telegraph destaca a decisão do governo britânico de fechar todas as escolas a partir de sexta-feira. Então, a partir de sexta, estudantes no Reino Unido vão ficar sem aulas e esse fechamento não tem prazo para terminar. Então, quer dizer, as escolas vão ficar fechadas aí por um prazo indeterminado até o momento, como mais uma medida, uma tentativa de evitar a propagação do coronavírus lá no Reino Unido. E aí, com isso, os exames finais das escolas no Reino Unido, que geralmente são feitos durante os meses de maio e junho, serão adiados e ainda não tem uma data para eles acontecerem. Agora demorou para eles tomarem essa atitude, né, Beatriz? Porque foram muito criticados, inclusive, porque já tinham casos registrados lá e estavam os países em volta fazendo alguma coisa e eles não tomando nenhuma medida, né? Pois é, a gente vê aqui também uma foto na capa do jornal do Boris Johnson de ontem no Parlamento Britânico, ele que foi questionado pelos parlamentares em relação às ações do governo, né? Porque, como você disse, ele estava sendo pressionado tanto pela população quanto pelos políticos para ele tomar uma decisão mais dura em relação à contenção desse vírus, né? Então, aí, o registro do Boris Johnson respondendo às questões dos parlamentares ali no Parlamento Britânico, Paulo. E eu me lembro que ontem, quando a Fernanda Zafra entrou por aqui, eu até perguntei para ela, porque a rainha tem 93 anos. Né? Super grupo de risco. Um grupo de risco e outro dia andando das suas atividades normais, dos seus compromissos do lado ali, sabe? Bem pertinho de todos os aqueles, como é que se chama? Esqueci o nome, mas que são os policiais que ficam ali pertinho da rainha e tal. Falei, gente, como assim? Daí ela falou, agora que começaram essas medidas, começaram a mudar também. Então, a rainha que geralmente vai para o Palácio de Windsor na Páscoa, vai mais cedo. Então, ela também já está tomando algumas medidas agora, né? A gente viu que em alguns compromissos, inclusive, ela passou a usar luvas, coisa que geralmente não acontece. Então, também o governo, né, tomando muito cuidado com a Rainha Elizabeth, que tem 92 anos. Né? Tem que se prevenir. Vamos lá, eu gostei dessa aqui que você falou por conta do papel higiênico que está acabando no mundo todo. Aqui no Brasil também estamos com esse problema. Paula, o Daily Star, o jornal britânico também, e eles destacam aqui, é uma crítica, né, em relação a essa corrida aos supermercados que tem acontecido em vários países, inclusive no Reino Unido, portanto, e eles chamam na capa aqui, nós vamos reprimir os bandidos de rolos de papel higiênico. Então, uma crítica muito dura a esses britânicos que têm deixado as prateleiras vazias nos supermercados por lá, em busca de suprimentos, de alimentos e de papel higiênico, né? Inclusive, aqui no Brasil, a gente também está vendo uma coisa parecida. Eu mesma fui ao supermercado, já encontrei prateleiras vazias. Então, é um hábito que está acontecendo em vários países, né?
Pois é, e é quando a gente tem que pensar também, é que a gente sempre fala, solidariedade é não ser egoísta nesse momento, né? Porque você vai lá, não, o mundo vai acabar, vou comprar tudo. Beleza, tem gente que, primeiro, que algumas pessoas vão ficar sem, porque você vai comprar tudo. E segundo, porque nem todo mundo tem condição financeira para ir lá e comprar tudo absolutamente agora, né? Então, realmente é bem complicado. O papel higiênico, estava todo mundo se perguntando por que papel higiênico. Não sei se é real ou se é fake news, mas me disseram que é para assoar o nariz, para as pessoas terem ali papéis, né? Em mão para suar nariz, enfim, não sei se é isso realmente. Mas aqui em São Paulo também eu fui no supermercado, Beatriz, que eles já começaram a colocar limite para cada pessoa. Então, assim, tem quantos quilos cada pessoa pode levar, quantos pacotes cada pessoa pode levar, que eu acho que é bom, assim, é uma medida que já que se a gente não se contém, pelo menos alguém vai nos contendo para a gente começar a pensar em todo mundo, né? Exatamente. Agora eu trago aqui uma notícia da África, porque ontem a Organização Mundial da Saúde, em uma coletiva de imprensa, destacou que o continente africano já soma mais de 2.000 casos de coronavírus oficialmente. Só que o diretor-geral da OMS, o Tedros Adhanom, disse que, com certeza, esse número é muito maior, porque, como a gente vê aqui no título da capa, né, a África pode ter casos não detectados. Então, o próprio diretor-geral da OMS fazendo um alerta em relação à África, que já soma mais de 2.000 casos, portanto, mas que, na realidade, deve ter muito mais justamente de pessoas que não são testadas para a doença, né, Paula? E a África é um problema. Eu me lembro que quando a gente começou a falar do coronavírus, não tinha chegado no Brasil ainda, já entrevistava infectologistas, eles falavam, a preocupação é quando chegar na África. E muita gente que faz trabalho solidário, que vai na África, fala, gente, lá é um perigo chegar. Porque a gente sabe como é que são as condições, né? A gente tem uma população, aqui no Brasil também, a gente tem que se preocupar porque a gente tem uma população muito grande que vive nas ruas, né? Que vive em comunidades, vive muito próximas umas pessoas das outras e que acabam não conseguindo ir na África também. Tem um sistema ainda pior, né? Do que a gente, uma capacitação para pegar essas pessoas e ajudar na área da saúde muito pior ainda. A gente fica na torcida, porque senão por lá realmente a gente pode ter os piores números aí desse coronavírus. Tá certo, obrigada, Beatriz. Até amanhã. Beatriz, na verdade, segue trabalhando por aqui, tá? Quem seguir no Band News TV ainda vai ver outros destaques internacionais com ela. Tchau, até amanhã. Tchau, obrigada.